programa Ouro no Esporte, no quadro Sacode Quem Pode, entrevistamos o atleta Thiago Rila. O Thiago é atleta deficiente auditivo de handebol e teve o técnico Sérgio Otelan, que acreditou no seu potencial. E hoje no Sacode Quem Pode nós temos a presença do atleta Thiago Rila, de 21 anos. E o Thiago vai contar para vocês a história de superação dele. Tudo bem, Thiago? Tudo, prazer estar aqui com vocês. Sou eu quem agradece. Escuta, Thiago, você tem uma história de superação linda para nos contar. Quem não sabe, Thiago é deficiente auditivo e atleta de handebol. Aliás, tem no seu currículo uma Olimpíada. Conta para nós, Thiago, quando foi que você descobriu que você tinha a sua deficiência auditiva? Então, eu tinha descobrido isso quando tínhamos 3 ou 4 anos, né? Aí, como eu era muito pequeno, bateu o desespero, né? Aí eu não sabia direito como é que era, tal, meu pai estava desesperado. Isso faz parte porque eu imagino seus pais como uma criança que de repente não sabia falar, olha pai, eu tenho essa dor, eu tenho essa situação. Sim. E aí eles foram atrás, conta pra nós. Eles foram atrás para ver como é que era, né? Aí eles foram ao hospital fazer vários exames e tal, aí descobriram que eu tinha uma porcentagem abaixo de ouvido que os normais, né? E aí você colocou, na época você já começou os exames? Sim, aí eles eles optaram para eu ter um aparelho auditivo, né? Que na época era muito caro, né? Aí eles se esforçaram muito para ter, né? Aí depois eu tô com ele até hoje, né? Você usa nos dois? Nos dois. Nos dois ouvidos? Sim. Então hoje você consegue ouvir tranquilamente. Porque aqui nós estamos batendo um papo, você responde super natural. Com o aparelho é fácil para mim, né? Mas sem é um pouco mais difícil, né? Mas eu consigo viver uma vida normal, assim como todo mundo. Como foi o seu início na vida esportiva? Na verdade, quando eu era pequeno, eu tentei vários esportes, né? Assim como toda criança, eu tentei futebol, né? Eu tentei fazer de tudo, já fiz natação, judô. Aí, quando eu cheguei meus 11, 12 anos, eu tentei o handebol e estou lá até agora, né? Mas para você começar, obviamente, você deve ter tido as suas dificuldades, né? Assim, o que você lembra que foram as suas maiores dificuldades? Porque o nosso país, ele hoje, né, nós vemos que tem muitas iniciativas, mas não foi um país preparado para o esporte para deficientes. Como foi no início para você? Então, foi meio difícil assim no começo, né? Para tentar entender algumas coisas, alguns conceitos, né? Mas eu acho que com muito treino, com muita dedicação, eu acabei me dando bem aí. Qual era a maior dificuldade? Se você começava a jogar, né? Você tem a sua deficiência, tem 2 aparelhos, tem que colocar um aparelho em cada ouvido. Qual era a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é correr um pouco, né? Ir atrás e entender algumas coisas assim, que eu não consegui entender direito. Em algum momento você foi desacreditado? Sim, várias vezes, muitas. Até pelo próprio técnico, né? Na época? Na época, sim. Na época o seu próprio técnico não desacreditou? Alguns, né? Não vou citar nomes aqui, né? Mas eu, graças a Deus, estou jogando até hoje, né? E o que mudou na sua vida? Porque hoje você é um atleta bem-sucedido, foi para as Olimpíadas de surdos. O que mudou na sua vida dessa época para hoje? Então, o que mudou é que eu fiz muitas amizades, né, do handebol, muitos aprendizados, tanto na quadra quanto fora da quadra, né, na vida. E eu estou muito feliz de ter decidido jogar handebol. Se você tivesse que mandar uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo e que tem alguma deficiência, principalmente a auditiva, que é a sua expertise, né? O que você falaria? Eu só queria dizer para não desistirem nunca, né? Eu sei que é difícil, mas eu sei que no final toda essa luta, toda essa batalha vai valer a pena. Você fica emocionada quando você fala, lembra das suas um pouco, né? Porque passa com um filme na cabeça, né? Aí é muita dificuldade mesmo. Que filme que passa? Da dificuldade que eu tive, e muitas vezes que eu pensei em parar, né? Não foi uma, foi várias, né? Aí eu acredito que continuar até agora vai valer a pena.
Tá valendo. Tá valendo. Mas peraí, eu quero conhecer esse técnico, porque afinal de contas, esse técnico que acreditou em você, nós precisamos mostrar, aliás, esse profissional, que deve ser um profissional brilhante e, acima de tudo, um profissional humano, que é isso que nós fazemos aqui no Ouro no Esporte. Nós mostramos as histórias de superação como a sua. Meu técnico chama professor Sérgio Hortelã. A gente precisa entrevistá-lo, né? Pra mostrar para essa galerinha aí que está começando a estudar o que ela pode promover na vida de uma pessoa, assim como esse técnico promoveu na sua. Olá! Olá, Thiago! E tudo bem? Oi, Nós queríamos muito te conhecer, embora eu já te conheça. Sim, De com anos, certeza, né? com certeza. Escuta, você nos contou uma história linda de superação, que ele teve o apoio de uma pessoa, de um profissional que acreditou nele. Foi você? Sim. Não temos como, o Thiago já é o nosso atleta há muito tempo e ele trabalha talvez mais do que muitos que já têm até uma carreira consagrada em relação ao esporte, mas o Thiago, ele é muito diferenciado. Como foi quando você o encontrou? O início da carreira dele? Eu sou supervisor técnico no Esporte Clube Pinheiros e acompanho os trabalhos desde categorias menores, principalmente infantil, cadete. O Thiago está desde Mirim, né? Desde Mirim, que é 11, 12 anos, e já acompanhava o trabalho e já da dificuldade em relação a acompanhar todo o processo de treinamento, porque é um treinamento bastante complexo, bastante difícil. E o Thiago sempre se dedicou, sempre foi um menino diferenciado pelas possibilidades de crescimento dentro do esporte, mas que correu atrás e ele do tempo era inteiro. esforçado. Muito, ele muito. Ia atrás Ainda é, né? Ele show é uma característica dele, ele se dedica muito, ele sabe o quanto ele precisa treinar, o quanto o esporte de alto rendimento requer essa necessidade de treinamento. E ele não tem, a gente fala que não tem problema. Para ele treinar de manhã e tarde não tem problema. Não teve lance de vitimização, ele queria ser tratado como diferente ou... Olha, a gente nunca percebeu essa diferença, porque muitos que também estão no grupo até hoje acompanham essa trajetória dele e são amigos dele e são sócios também do clube, e outros que vieram de fora, mas que assim, todo mundo respeita muito, principalmente essa possibilidade dele ter rendimento, dele treinar, de ele querer muito, né, jogar e se dar muito bem em relação ao esporte. Então, eu nunca vi, é lógico que nós temos melhores jogadores, como ele tem lá na posição dele o Marcão, que é um goleiro excepcional, que tem 41 anos, que já está há muito tempo no clube, né, ele tem as disputas normais em relação à posição, mas de tratar como de repente pela deficiência, pela possibilidade qualquer de diferenciação, nunca. Porque você fica no gol. E tem alguma história que seja assim interessante pra gente ouvir? Porque você fica no gol, você tem que estar antenado o tempo todo, é muita gritaria. Como é que é essa dinâmica? Assim, já teve algum momento engraçado? Vários, com o Thiago, vários, terríveis, né? O último nós fomos jogar no interior agora, e a gente faz uma ação dentro do jogo que é chamado goleiro linha. Ele gosta disso, né? E antes de começar o jogo, a gente tira o goleiro e joga com um jogador de linha normal, mas assim, o goleiro tem que entrar. Quando ele volta a jogar, ele fica fora da quadra. Quando ele volta, é muito perigoso, porque ele tem que voltar correndo e às vezes alguém lança a bola e pode ir direto pro gol e ele às vezes pode chocar com a trave. E o Thiago tem tanta vontade de jogar que ele se joga na trave, ele se joga dentro do gol. E eu falei para ele antes de iniciar o jogo, eu falei, se você começar a se jogar de cabeça na trave, você não joga mais. No primeiro lance? No primeiro lance, ele derrubou a trave. E aí ele derrubando a trave, eu falei, você não joga mais. Ele não, você não joga mais. E foi muito perigoso. E todo mundo que estava junto, falou, eu não acredito que ele possa fazer isso, principalmente os do juvenis e tal. E é muito interessante nós, né, em todo o nosso trabalho aqui no Ouro no Esporte, nós vemos o quão importante é a garra. E acredito que esse seja um grande diferencial para os atletas que se sobressaem. Sim, o nosso esporte é um esporte de luta, né, que a gente já briga muito todo dia dentro da quadra, e eles escutam frases que acho que doem para eles, os fortes sobrevivem, os fracos eles caem. Os fracos não. E o Thiago ele não tem essa dificuldade em relação a perceber, por exemplo, o cansaço, a fadiga ou a frustração. Nunca tirou ele da prática, isso que é mais importante. Ele foi muito premiado, né, esse ano. Esse ano ele jogou muito bem no Campeonato Paulista Júnior,
que ele reveza com outros jogadores, mas ele teve um ano muito bom, teve excelentes partidas e acima de tudo pela seleção brasileira, né, que deixou todo mundo muito feliz, que ele participou de uma competição extremamente importante e que valorizou todo o trabalho que ele faz no dia a dia. É emocionante, né? Aliás, você foi fortalecido por um homem que quando começou, o seu currículo é brilhante, né, Hortelã? Obrigado. Como atleta, como técnico, diversos pan-americanos, como técnico, mundiais. E acima de tudo, ao nosso ver, você é um técnico ouro no esporte. E nós gostaríamos de parabenizá-lo pela sua humanidade. Porque você fez a diferença na vida do Thiago. Não é, Thiago? Com certeza. Tem muito que aprender com ele ainda. Se você gostaria de agradecer ao seu técnico nesse momento, gostaria de falar alguma... Aproveita agora que é o momento. Seria muito bom você escutar o Thiago do fundo do coração. A gente já conversa bastante sobre isso. Eu aprendi muito com ele, né? Muitas incentivos, muitas puxão de orelha, né? E acredito que vai ter muito mais pela frente aí. Acho que ele tem um presente para você, né? Eu trouxe... Esse final de semana a gente conseguiu o campeonato da Liga Nacional. O Thiago, ele só jogam 16 jogadores, mas o Thiago faz parte do grupo que conseguiu o campeonato da Liga, né? E eu trouxe a medalha em especial para o Thiago. E parabenizo ele sabe muito bem disso. Né? Valeu. Como nosso atleta... Um abraço triplo. O Thiago que ajudou muito em relação ao treinamento. Ele não jogou os últimos jogos, mas faz parte, né, de alguns jogos da Liga Nacional. Ele não jogou os últimos jogos das finais, mas não tem como discutir o merecimento dele em relação à conquista do grupo e a medalha que é dele. Parabéns. Vamos terminar aqui falando para você que tem alguma dificuldade, está pensando em desanimar, não desanima não. Viu? Vocês podem encontrar pessoas, assim como o Thiago encontrou o Hortelã, você pode encontrar pessoas e não desista, porque você pode ser o próximo ouro no esporte. Parabéns, Thiago Hilla, pela sua linda história de superação. Parabéns, Sérgio Hortelã, você é um educador nota 10. E ao Diogo, nosso tradutor de Libras, quem muito nos ajudou nesse programa. Aliás, nos ensinou como falar ouro no esporte. E nós vamos ficando por aqui. Dê o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o Ouro no Esporte. Até o próximo programa.